Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. A alegria do Senhor é a nossa força. Como é bom nós estarmos reunidos e unidos nessa noite para esse bate-papo, para essa partilha carismática sobre um assunto muito importante para cada um de nós, carismáticos, né? Como resgatar a graça do genuíno batismo no Espírito Santo na nossa vida. Então, você que está chegando nessa live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como é bom ter você aqui para esse momento de partilha, com uma pessoa muito especial, querida nossa, não é que já já a gente vai estar apresentando. Então, você que está chegando, deixa aí o nome da sua paróquia, da sua pastoral, do seu grupo, do seu movimento, para que a gente possa te identificar e também fazer uma acolhida bonita e calorosa. Já estou vendo aqui que tem um número de irmãos já considerável chegando nessa live. Que alegria, não é? Hoje a igreja faz memória a São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos. Então, nossa saudação aqui a todos os sacerdotes, né, que acompanham a cada um de nós nas nossas paróquias. Quero fazer uma saudação aqui ao meu pároco, Padre Adelmar, sobrinho, e também a todos os sacerdotes que acompanham a renovação carismática católica, ao Padre Ricardo Nunes, nosso assessor aqui em Nova Iguaçu. Feliz Dia do Padre. Sígria, boa noite, né? Seja bem-vinda, Sígria. Estou vendo aqui que outros irmãos queridos estão entrando nesse momento tão bonito e importante para cada um de nós. Você que chega a essa live pode deixar aí o seu comentário, deixar também a sua pergunta, não é? Dentro dessa temática que nós vamos estar trabalhando nessa noite. Queremos também já saudar também a cada irmão, a cada irmã que são de outras pastorais, de outros que nesse tempo aí de pandemia estão bebendo um pouco da espiritualidade da renovação através dessas partilhas, desses momentos. Estamos Célia Rodrigues, do grupo de oração Rainha da Paz. Vamos então acolher aqui o nosso Brasil. Seja bem-vindo, Vinícius, boa noite. Olá, meu irmão, boa noite, a paz de Jesus. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelo Facebook. Louvado seja Deus, porque a tecnologia nos une, nos faz ficar mais próximos, ainda que cada um em suas casas, não é verdade? É uma alegria estarmos juntos essa noite para falarmos um pouquinho, para partilharmos sobre a palavra de Deus, abordando um tema muito especial, sobretudo para a renovação carismática católica. Maravilha. Vinícius, aqui sumiu você, eu só estou te ouvindo e não estou te vendo. Provavelmente a sua câmera aí tá bloqueada, tá muda. Não, aqui para mim está aberto, eu estou vendo os dois na tela. Então, peraí. Então, maravilha. Aparece. Aqui para mim não aparece. Não aparece. Os nossos irmãos aí nos comentários estão vendo nós dois? Seria bom os irmãos aí falarem, não é? Se estão vendo e ouvindo a cada um de nós. E aqui para mim aparece normalmente. Então vamos seguir, não tem problema não. Vamos seguindo aqui. Vinícius, amém. Queria que você se apresentasse, né? Já falei o seu nome, mas dizer da onde que você é, sua paróquia, qual é a sua atribuição dentro do seu grupo de oração, dentro da renovação carismática. Amém. Meu nome é Vinícius Simões, eu moro na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Minha paróquia é a Igreja de São Francisco Xavier, aqui no bairro da Tijuca. Meu pároco é o Padre José Li, um chinês que mora no nosso coração. Não é? Estou no meu grupo de oração na minha paróquia há 28 anos, graças a Deus. No meu grupo de oração, o grupo de oração Jesus Senhor, que acontece todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite,
na Igreja de São Francisco Xavier. E atualmente eu sirvo ao Senhor como presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil, né? Então, eu sirvo coordenando a renovação carismática católica em nível nacional. Maravilha, Vinícius, é uma alegria poder lhe acolher, não é? Acolher você aqui nessa noite, nosso coordenador, nosso presidente, mas também poder contar com a sua amizade, é uma alegria enorme, trabalhamos juntos enquanto você esteve servindo na coordenação estadual e a gente pode perceber e testemunhar o seu alto nível de comprometimento com a obra de Deus e com tudo aquilo que você faz. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão. É uma alegria enorme nós podermos partilhar de algo que é tão caro para nós, tão importante para nós carismáticos, que é essa graça, não é? Chamada batismo no Espírito Santo. Um bom carismático não começa nada sem oração, não é, Vinícius? Então, queria pedir a você que pudesse conduzir esse momento de oração para nós, por favor. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença no início dessa noite. Abrimos o nosso coração diante de Ti para Te dar o louvor que é devido, para Te dar a adoração que é devida, Senhor. Eis-nos aqui, Teus servos, Tuas servas, Teus eleitos, Teus amados, Senhor, que se rendem na Tua presença para glorificar o Teu nome, para reconhecer e proclamar que Tu és o Senhor. Que toda a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre nós nessa noite. A Escritura diz que a Tua palavra não volta sem produzir efeito, que pela Tua misericórdia e pela Tua graça a Tua palavra possa revolver os nossos corações nessa noite, fazendo obra nova dentro de nós, Senhor, reavivando a chama do Teu amor em nossos corações, reacendendo a chama da fé, a chama da esperança, Senhor, a chama do amor em nossos corações. Por isso, como bons católicos, vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós te pedimos, Senhor, derrama Teu Espírito sobre nós nessa noite, derrama Tua unção, preenche os nossos corações do Teu amor, Senhor, para que uma obra nova aconteça em nossas vidas, por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Rogai por nós. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Amém. Quero acolher aqui, Vinícius, os irmãos que também estão chegando, estão dando um feedback aqui, que estão conseguindo visualizar os dois. Lucélia Rodrigues, Elisanete Berriel, Dirce Santos, Maria da Luz, Rosinete Calheiros, Eliette, tantos irmãos queridos dos grupos de oração. Temos irmãos aqui da Arquidiocese de Niterói, Eliette é da Arquidiocese de Niterói, do grupo de oração Vida Nova, do Vicariato Rural. Sejam todos bem-vindos, acolhidos no coração de Deus. Amém. Que bom. Vinícius, temos representantes de vários lugares do estado aqui, né? Que alegria. Quero saudar a todos. É verdade. Maravilha. Vinícius, a gente sempre tem iniciado assim as nossas lives perguntando aos nossos convidados, já que nós estamos nesse tempo de quarentena, de pandemia, e é uma coisa que a gente tem sempre valorizado e perguntado. Como que você e a sua família
tem vivido esse tempo de isolamento, de pandemia. Como que está isso aí para você, para sua esposa, para o seu filho? Como que vocês estão vivendo esse tempo? Então, desde o início da pandemia, ficou muito claro para mim e para a Tânia que o Senhor se utiliza de um mal para realizar um bem maior. Né? O Espírito está renovando a face da terra, eu não tenho dúvida disso. Os nossos olhos humanos só veem tragédia, só veem morte, só veem gente doente. Mas espiritualmente, o Espírito está renovando a face da terra, o Espírito está renovando relações familiares, relações matrimoniais, não é? Relacionamentos entre pais e filhos, está estreitando relacionamentos. Então, nós temos procurado vivenciar o benefício que essa pandemia, que esse isolamento social pode nos trazer. Às vezes, no dia a dia, na correria de trabalho, de missão e de tantos afazeres, o nosso relacionamento familiar, ainda que tenha por base Jesus Cristo, ele às vezes fica um pouco diluído, fica um pouco esfriado, vamos dizer assim, e nós temos aproveitado esse tempo de pandemia para revisitar os nossos relacionamentos, revisitar o nosso matrimônio, a nossa relação com o nosso filho, revisitar o nosso próprio interior, fazer uma faxina interior em parceria com o Espírito Santo, ler aquele livro que estava lá na estante que a gente não conseguia parar para ler, não é? E, ao mesmo tempo, trabalhando, né? Porque a gente está no home office aí, né? Todo mundo em casa, mas trabalhando via computador, não deixando de lado os nossos afazeres, mas, ao mesmo tempo, aproveitando essa oportunidade para fazer uma reflexão pessoal. Né? Esse tempo de pandemia é um tempo que Deus está nos permitindo para que a gente se converta, para que a gente, de fato, mude de vida, para que a gente, de fato, possa seguir um outro rumo, um outro caminho, não ficar no mesmo caminho, na mesma rotina. Né? Maravilha, Vinícius, porque isso é algo que a gente tem falado, né? Aqui em casa também a gente conversa muito sobre isso. É uma oportunidade que Deus está dando para nós de revermos valores nossos, do nosso matrimônio, com cuidado com a casa, coisas que antes a gente não tinha tanta atenção, a gente está tendo a oportunidade de ter olho no olho, o zelo um para com o outro, não é? A gente se pega fazendo coisas que a gente não estava mais acostumado a fazer com frequência, né? Que era sentar junto para assistir um filme, né? Ajudar nos afazeres domésticos. Isso tem sido santificador. Por isso é muito importante isso que você partilha, porque é algo que a gente está tendo a oportunidade de viver de maneira concreta. E eu acredito que tudo isso tem muito a ver com aquilo que a gente vai partilhar hoje, com o tema dessa noite, não é? A graça do batismo no Espírito Santo. Porque se ela não for algo que externa na nossa vida diária, é algo que não é genuíno. Né? Então, já quero lembrar aqui os nossos irmãos que o tema dessa noite é resgatar o genuíno batismo no Espírito Santo. Muito oportuno isso que você traz, da gente revisitar a nossa história. Em casa, né, eu e Simone, a gente tem tido essa oportunidade, certamente os irmãos aqui que nos acompanham estão tendo essa oportunidade também de revisitar a sua história, né, de ver, olha, isso aqui não está muito bom, precisa melhorar. O gosto maior de rezar, de ler a palavra, de estar junto, isso é muito bonito e oportuno. Meu irmão, eu já queria entrar então nesse tema tão importante para nós, Renovação Carismática Católica, cristãos. Vinícius, o que é essa expressão, essa graça, batismo no Espírito Santo, e quais são as consequências dessa graça na nossa vida? No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4, naquele cenário em que Jesus estava prestes a ascender aos céus depois da sua ressurreição,
ele deixou então uma espécie de testamento aos seus discípulos. E ele deu uma ordem a esses discípulos. A Escritura diz assim: e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, o batismo no Espírito Santo é uma promessa do Pai. Acabou de nos ensinar Atos 1, versículo 4. É uma promessa, é um desejo do Pai. Deus deseja que todos os homens e mulheres sejam cheios do Espírito Santo, robustecidos do Espírito Santo. E por que Jesus, de propósito, vai utilizar esse termo, sereis batizados no Espírito Santo? Como nós sabemos, Jesus se utilizava de coisas da natureza ou coisas da sociedade daquele tempo a título de exemplo para evangelizar. Quando Jesus vai falar da parábola da ovelha perdida, por exemplo, ele está falando para um povo que lida com ovelhas, animal, de modo que o povo pudesse entender direitinho a mensagem de Jesus. Não é à toa que João Batista e Jesus vão falar: sereis batizados no Espírito Santo. O que ele quis dizer com isso? Olha que coisa interessante. No tempo de Jesus, todos os tecidos eram brancos ou acinzentados. Não havia essa multiplicação de cores que nós vemos hoje nos tecidos. Todos os tecidos eram brancos, vinham da lã, e a lã tinha aquele branco sujo, aquele branco meio acinzentado. Somente as pessoas abastadas financeiramente é que poderiam ter uma roupa, uma túnica de cores diferentes. E como é que se obtinha essa coloração diferente? Eles pegavam uma série de ervas existentes naquela época, batiam aquelas ervas, faziam uma solução muito forte, muito consistente, e colocavam, diluíam na água, dentro de um balde, aquela solução. Né? Mirra, incenso e outras ervas daquela época existentes de forma abundante. E aí eles mergulhavam aquele tecido branco nessa solução. Esse mergulho do tecido na solução era chamado de batismo, no aramaico. E aí o que acontece? Todas as fibras daquele tecido eram impregnadas daquela solução, daquela coloração que estava presente lá naquela solução. Então, quando Jesus fala assim, sereis batizados no Espírito Santo, ele está dizendo, vocês serão mergulhados de tal forma no meu Espírito que todas as vossas fibras interiores serão impregnadas, tomadas pelo meu Espírito. Todas as vossas células, todos os vossos pensamentos, todos os vossos sentimentos, todo o vosso ser será impregnado do Espírito Santo. Então, é muito importante a gente ter essa conotação. O termo batismo no Novo Testamento é algo muito profundo. É deixar-se impregnar da presença de Deus. É deixar-se envolver, tomar, dominar pelo Espírito Santo. João batizou em água, mas vós sereis impregnados do Espírito Santo daqui a poucos dias. E olha que interessante, o tecido branco, uma vez que era impregnado daquela solução, você podia lavar muitas vezes que ele não voltava a ser branco. Uma vez que aquela solução impregnou aquele tecido, se torna uma marca indelével, se torna algo que não se pode apagar. Ou seja, a solução muda o caráter do tecido. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, o nosso caráter é mudado, o nosso jeito de enxergar as coisas muda,
a nossa vida muda de sentido, a nossa mentalidade é renovada, os nossos sentimentos interiores são renovados. Não é? Então, é muito profundo esse termo, batismo, na Sagrada Escritura. Também no Antigo Testamento vai ter um pouco dessa conotação, mas, sobretudo, no tempo de Jesus, eles utilizavam esse termo, batizar, para significar mergulhar em solução e mudar a constituição da coisa mergulhada. Não é? Então, Jesus vai reafirmar a promessa do Pai, ou seja, o desejo do Pai, e vai dizer: eu farei isso por vocês, eu vos mergulharei no Espírito. E quem é o Espírito Santo? É o amor que flui eternamente entre o Pai e o Filho. Então, Jesus diz que ele vai nos mergulhar no próprio amor entre o Pai e o Filho, e nós seremos impregnados de amor, nós seremos preenchidos totalmente desse amor. Não é à toa que em Efésios 2, São Paulo vai dizer: oro por vós para que sejais poderosamente robustecidos do Espírito Santo. Não é? Robustecido, batizado, são palavras conexas no Novo Testamento. Ser robustecido é não ter mais espaço para caber mais nada. Não é? Ser impregnado, portanto, do Espírito Santo. Então, batismo no Espírito Santo é essa experiência que muda o sentido da nossa vida. É essa experiência que nos leva a amar mais a Deus, que nos leva que nos dá um sentido novo acerca da lei e dos preceitos do Senhor. Eu gosto muito de fazer esse paralelo com a solenidade de Pentecostes. Nós conhecemos Pentecostes como a vinda do Espírito Santo. E é verdade, no Novo Testamento, Atos 2, o Espírito Santo veio em caráter universal. Mas Pentecostes também é a festa da lei de Deus. Não é a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, ou ainda festa da colheita, como a gente conhece lá no Deuteronômio. Era uma festa em que os judeus reapresentavam ao Senhor as tábuas da lei. E o que isso significa? O Espírito Santo vem dar um sentido todo novo à lei do Senhor na nossa vida. Significa que nós nos convertemos e começamos a seguir as leis e os preceitos do Senhor. Não à toa, Ezequiel 36 vai falar: dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que cumprais e possais obedecer as minhas leis e os meus preceitos. Quer dizer, Antigo e Novo Testamento, tudo conectado, não é? Jesus vem realizar o Antigo Testamento e vem levá-lo à sua plenitude, nos batizando no Espírito Santo, nos impregnando do seu amor. Eu achei muito interessante, Vinícius, quando você trouxe isso, que o batismo no Espírito Santo, trazendo esse exemplo dos tecidos que ficam mergulhados e impregnados. E outro dado que você trouxe aqui, o batismo no Espírito Santo muda o nosso caráter. Né? Que coisa bonita isso, porque a capacidade que tem aquele que faz uma experiência genuína da graça do batismo no Espírito Santo de ter o seu caráter transformado ao caráter do varão perfeito que é Cristo. Muito bonito isso que você traz para a nossa vivência, para a nossa experiência da graça de Deus. E, como consequência, você também traz isso, a conversão, a mudança, que o batismo no Espírito Santo muda o fiel de dentro para fora. Muito interessante e oportuno isso que você traz aqui para nós, não é? Sobretudo porque a gente observa, lendo o documento de Aparecida, que os bispos já falavam isso. Uma experiência não de ambiente, mas uma experiência de sentido, e de um sentido de um Deus cristão que transforma e que muda todas as coisas. Como é latente isso no nosso movimento, que por mais que a gente faça uma experiência que toque nas nossas emoções, porque a espiritualidade faz isso, mas é muito mais do que isso.
é uma experiência de sentido, não é? E tendo dito isso, Vinícius, essa experiência da graça do batismo no Espírito Santo te alcançou. Eu conheço um pouquinho aí a sua história, não é? Te alcançou em um dado momento da sua vida, não é? Existe o Vinícius antes do batismo no Espírito Santo e depois da graça do batismo no Espírito. Queria que você falasse um pouquinho para nós, por favor, como foi sua primeira experiência, né, da graça do batismo no Espírito Santo, quando foi e como você faz para alimentar essa graça diária na sua vida. Amém. Eu tive a graça de vivenciar essa experiência muito cedo na minha vida, né, com 11 anos de idade. Né? Veja como Deus se utiliza das pessoas da nossa família para nos direcionar segundo a sua vontade, o seu caminho. A minha avó, uma pessoa muito, vamos dizer assim, uma católica muito tradicional, não é? A minha avó, ela nos levava à missa por tradição. Né? Vocês não podem, meus netos, não podem faltar à missa de jeito nenhum, meus filhos não podiam faltar à missa e tal. Então, ela nem vivenciava muito a fé católica, mas por tradição ela nos levava à missa no domingo. E eu, muito novinho, né, 7, 8 anos, e ali já entrei na catequese, 2 anos de catequese e tal. Eu ia à igreja, Joelson, não por causa das leituras, não por causa da homilia do padre, eu costumo dar esse testemunho, porque eu considero relevante. Eu ia à igreja aos domingos simplesmente para ouvir o som do órgão que era tocado. Aquele órgão me inebriava, me ajudava a encontrar-me com Deus. Né? Até que um dia eu virei para minha avó e falei: vó, eu quero aprender a tocar esse instrumento aqui na igreja. Né? Imagina, um menininho novinho, 9 para 10 anos, né? Minha avó, então, juntamente com a minha mãe, foram lá, falaram com a organista e pronto. Arrumaram lá e eu comecei a estudar teclado, órgão, piano, enfim, tudo com essa professora. Essa professora me dava 45 minutos de aula por dia, por semana, e os outros 15 minutos ou 20 minutos ela usava para me evangelizar. Olha que pedagogia linda de Jesus. Além de estudar música, eu ainda era evangelizado. Tinha feito já catequese, já tinha feito primeira comunhão, mas de fato tudo era encarado na minha família como uma tradição cristã, como uma tradição católica. Até que um dia essa minha primeira professora de piano me perguntou assim: você não gostaria de conhecer um grupo de oração? E a minha pergunta a ela foi: tem música lá? Ela disse: sim, tem música, muita música. Aí eu falei: então eu vou. Eu fui para o grupo de oração pela primeira vez, aí com 10 anos de idade, 10 para 11 anos, e na primeira vez que eu fui ao grupo de oração, eu já fui inebriado, já fui impactado pela graça de Pentecostes. Ainda muito jovenzinho, mas me lembro que eu saí daquele salão paroquial, tudo como que brilhava para mim de uma maneira nova. Meu coração transbordava de amor. Eu cheguei em casa um pré-adolescente melhor. Eu cheguei em casa um pré-adolescente transformado pelo poder de Deus, querendo ajudar os meus familiares, sendo mais paciente, mais condescendente com os meus familiares, a ponto de que muitos parentes meus começaram a enxergar essa mudança. Você voltou de lá diferente. Né? Algum tempo depois, a minha avó até foi para o grupo de oração ver o quão maravilhosa era essa experiência que me transformou radicalmente. Então, o meu primeiro batismo no Espírito Santo foi no meu grupo de oração, de fato, ali nos idos de 92, 90, início de 93. Agora, uma coisa importante, Joelson, é que, como disse o padre Joãozinho numa palestra que eu ouvi uma vez,
Nós não podemos nos considerar batizados no Espírito. Nós precisamos ser eternos batizandos no Espírito. Ou seja, a cada dia uma nova efusão do Espírito Santo. É sempre possível ter mais do Espírito. É necessário sempre querer mais do Espírito. Nesse sentido, e somente nesse sentido, vocês vão me entender, nós precisamos ser eternamente insatisfeitos, querendo sempre mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Em outras palavras, é o que o Papa João Paulo II disse: avancem para águas mais profundas, cada vez mais profundas. Então, a cada dia, a cada nova missão, uma nova efusão do Espírito Santo. Isso é muito importante. Vinícius, é muito oportuno isso que você traz, porque por vezes a gente pensa que essa graça, uma vez que ela acontece na nossa vida, ela não pode ser atualizada, não é? E existem caminhos que nos ajudam a alimentar essa experiência diária da graça do batismo no Espírito Santo na nossa vida, não é mesmo, Vinícius? Sem dúvida, não é? Nós precisamos alimentar, assim como a gente alimenta o nosso corpo, a gente precisa alimentar a nossa alma, o nosso espírito. A gente precisa sempre retornar à nascente das águas, que é o próprio Jesus. Jesus é uma fonte inesgotável de água viva, é uma fonte inesgotável de amor, e todas as vezes que nós recorremos a ele, como a samaritana recorreu, ele nos dá uma água para a gente não voltar a ter sede. E como é que ele nos dá essa água viva? Santa Teresa d'Ávila e também São João Damasceno vão dizer que o meio excelente de se comunicar com Deus é a via da oração. Não existe outro meio mais excelente para nós chegarmos a Deus, para nós irmos na nascente das águas, a não ser a via da oração, onde eu apresento a Deus o meu coração rendido, o meu coração sincero, rasgado na presença dele. E por que eu falo um coração rasgado? Não adianta eu ir com máscaras na presença de Deus. Diante de Deus não adianta ter subterfúgios. Eu preciso me apresentar a Deus da maneira como eu estou hoje, da maneira como eu sou, com as minhas fragilidades, também com as virtudes, também com as preocupações que eu trago no meu peito e daí por diante. Né? Então, a oração é a via excelente de me comunicar com Deus. É o primeiro modo da gente realmente buscar essa experiência. Depois nós temos a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Desculpem, me engasguei. A palavra de Deus, que é fonte de encontro com Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. A palavra é Jesus. Isso é muito importante para nós. A Bíblia não é um livro de palavras bonitas, de palavras confortantes, simplesmente. Não. A Bíblia, a Escritura, é uma pessoa, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Quando eu vou à Sagrada Escritura, eu estou indo em direção a Deus, àquele que batiza no Espírito Santo. Também precisamos alicerçar essa vida espiritual através dos sacramentos. Claro, pelos sacramentos, nós somos legitimamente batizados no Espírito Santo. Cada vez que eu comungo, por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali, eu sou impregnado da presença de Deus. Acontece uma explosão de amor no nosso coração. Quando eu busco a confissão sacramental, Deus me banha com a sua misericórdia e me batiza no seu Espírito Santo para me renovar as forças, para que eu não volte a cair naquele pecado.
não é? E daí por diante, no sacramento do matrimônio, uma porção dobrada do Espírito é dada sobre os nubentes para que eles possam ser fiéis naquela aliança que contraíram. Na unção dos enfermos, nós somos batizados no Espírito Santo em vista da nossa cura do homem, algumas vezes exterior, mas sempre interior. Né? Algumas pessoas vão receber a unção dos enfermos e vão falecer. Deus não fez nada? Fez. Curou o homem interior. Né? Então, existem inúmeras vias para nós sermos batizados no Espírito Santo. Na renovação carismática, isso se dá de forma excelente, vamos dizer assim, porque o centro da identidade da renovação carismática é a vivência do batismo no Espírito Santo. O Papa João Paulo II, se dirigindo à renovação, disse assim: vós sois chamados a ser rosto e memória de Pentecostes no mundo. Né? Então, nesse sentido, o centro, o ápice da identidade da renovação carismática é a vivência do batismo no Espírito Santo e todas as consequências que dele derivam. Né? Mas existem inúmeros meios para a gente ser batizado no Espírito Santo. Né? A gente pode ser batizado no Espírito lendo um livro. Né? Quantas pessoas são batizadas no Espírito lendo o livro da Pat Mansfield, por exemplo, como em Um Novo Pentecostes, aquele livro que é um livro testemunhal do fim de semana de Duquesne, onde a renovação começou para o mundo inteiro, muitos relatos de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo através daquela leitura, a leitura do Diário de Santa Faustina, quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo através dessa leitura. Deus se utiliza de muitos meios para nos dar a sua graça. O importante é nós estarmos abertos a ela e, sobretudo, crermos que Deus continua atualizando Pentecostes nos dias de hoje. Pentecostes não foi uma experiência só para a igreja primitiva. Pentecostes é uma experiência para a igreja de hoje, do século XXI, do ano de 2020, durante a pandemia de Covid-19, no hoje da nossa história, Deus continua derramando o seu Espírito. Muito interessante, Vinícius, porque me faz lembrar uma frase do Papa Emérito Bento XVI, que nós precisamos redescobrir a beleza de sermos batizados no Espírito Santo. E que coisa interessante, você trouxe aqui para nós elementos que são do dia a dia nosso cristão católico. A confissão, os sacramentos, né, da vida da igreja. Como é bonito a gente perceber que o batismo no Espírito Santo ele perpassa toda a vida da igreja. Né? E é algo interessante que daqui a pouco a gente vai estar falando, que essa graça, esse redescobrir dessa beleza, eu já ouvi você dizendo muitas vezes, isso sempre me chamou a atenção, o batismo no Espírito Santo requer preparação. Vinícius, eu queria já, então, a partir dessa afirmação que você traz para nós, que batismo no Espírito Santo requer preparação, já ouvi você falar nos encontros, né, falando a nós, como nós podemos nos preparar para receber essa graça, já que o batismo no Espírito Santo requer uma preparação? O salmista, o rei Davi, vai falar no Salmo 50 que Deus não resiste ao coração contrito, ao coração humilhado na sua presença. Portanto, o primeiro passo para termos efetivamente uma experiência profunda do amor de Deus é apresentarmos a Deus o nosso coração contrito, o nosso coração arrependido, quebrantado na presença do Senhor. Não é um coração aberto. Olha, Senhor, até aqui eu vim sozinho ou sozinha, mas não dá mais. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. É muito bonito aquilo que a samaritana fala para Jesus lá naquela cena do poço de Jacó.
Senhor, então, pelo amor de Deus, dá-me dessa água para que eu não venha mais a ter sede. Ela apresentou ao Senhor um coração humilde, um coração sincero, ela se desnudou espiritualmente na presença de Deus, suplicando a Ele a sua misericórdia, o seu favor, a sua graça. Então, o primeiro passo para a gente, de fato, ter essa experiência impactante de um novo Pentecoste na nossa vida é apresentarmos ao Senhor esse coração humilde, esse coração contrito e sincero. Outro passo importante, Joelso, que a Escritura, que o Evangelho vai nos ensinar, é pedir. Pedir. Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele gosta que a gente peça a Ele, como aquele filho que vai pedindo ao Pai até que o Pai conceda aquele presente. Jesus vai dizer em Lucas 11, versículo 13, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então é necessário pedir, ter esse coração pedinte. Só o humilde pede com veemência. O soberbo não gosta muito de pedir. É uma coisa interessante, né? Às vezes a gente acha que é uma virtude. Não, eu não gosto de pedir nada a Deus, eu só tenho a agradecer. Meu irmão, vigia, porque por trás disso pode ter um baita pecado capital do orgulho, da vaidade e da soberba. Quem se reconhece humilde, pequeno diante de Deus, tem que pedir pela graça dele, tem que pedir pela misericórdia dele, porque sem a graça de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Deus quer que nós sejamos filhos pedintes. Às vezes pedimos mal, vai nos dizer São Paulo. Vocês não recebem porque vocês não pedem como convém, não é? Outrocinho o Espírito vem em nosso auxílio para pedir em nosso favor, diz São Paulo para nós em Romanos 8, versículo 26. Então, o segundo passo, né, nessa preparação espiritual é apresentarmos a Deus esse coração de filhos pedintes. E o terceiro e último passo, fundamental. Quem crê, verá a glória de Deus. Se eu não acredito, se eu desdenho, se eu debocho, não é? E não raro a gente vê pessoas que, infelizmente, até debocham da graça do batismo no Espírito Santo, ou até mesmo dos carismas que acompanham geralmente o batismo no Espírito Santo. Quem não crê, não recebe. Não recebe, porque Jesus vai dizer a Marta, lá a irmã de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. Não é? Se eu não creio, então eu coloco um anteparo entre mim e a glória de Deus. Eu não consigo, então, receber essa graça. Então, são 3 passos fundamentais que eu considero, sabe? E não é receita de bolo, mas são passos que a Escritura nos ensinam. É preciso apresentar a Deus um coração aberto, um coração humilde, contrito e humilhado na presença do Senhor, porque ele não há de desprezar o coração humilde, diz o Salmo 50, o miserere, lá do rei Davi. Depois, o segundo passo, pedir, porque Deus Pai quer dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E o terceiro passo é crer. Acreditar veementemente que a promessa não foi só para aqueles 12, não foi só para aqueles primeiros lá da igreja primitiva. Deus continua derramando o seu Espírito sobre a igreja de hoje. Deus continua fazendo prodígios e milagres hoje. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, nos diz a carta aos Hebreus, pelos séculos sem fim, a Ele toda honra, toda glória, para sempre. Não é? Então, Jesus continua atuando no hoje da nossa história, Jesus continua andando pelas ruas da nossa Jerusalém,
Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua batizando no Espírito Santo. Isso não é uma fé pueril, uma fé infantil, é uma fé ativa, e não uma fé histórica, é uma fé profética, uma fé expectante num Deus que age no hoje da nossa história, e não num Deus histórico, um Deus que fez grandes coisas para nos deixar um exemplo, um Deus altruísta, um Deus que agiu lá atrás porque era necessário e hoje não é mais necessário. Ao contrário, irmãos, hoje talvez seja mais necessária a ação de Deus do que lá atrás. Quem vai saber? Deus continua agindo hoje. Como diz o Deuteronômio, Deus é Deus lá no alto dos céus e cá embaixo na terra. Amém. Como é bom, Vinícius, esse caminho, porque muda a nossa reflexão um pouco, né? Muitos acham que essa experiência da graça do batismo no Espírito, até falavam que o povo da renovação é o povo que só levanta o braço, que troca lâmpadas, ou o batismo no Espírito Santo é só a manifestação dos carismas. Veja que você traz algo da Escritura, que essa preparação ela tem um caminho e vai desembocar diretamente na nossa vida, porque batismo no Espírito Santo gera frutos, não é? E esses frutos é o que testificam que nós somos batizados no Espírito. Não é isso, Vinícius? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus que é pelos frutos que se conhece a árvore. O que ele quis dizer com isso? Né? O que vai atestar a genuína experiência do batismo no Espírito Santo? Os frutos que naturalmente o Espírito Santo começa a produzir em nossa vida. Nós já falamos um pouco aqui, um dos primeiros frutos do genuíno batismo no Espírito Santo é a mudança interior, a mudança de caráter, não é? Deus vem e muda a nossa percepção das coisas, muda sentimentos no nosso coração, muda a nossa mentalidade, muda o nosso temperamento. Antes nós éramos aquela pessoa explosiva, agora a gente morde a língua e conta até 10 antes de dar uma resposta mal criada a alguém, não é assim? Isso é fruto do genuíno batismo no Espírito Santo. Deus começa a pegar o volante da nossa vida. Efetivamente, o Espírito Santo toma a direção da nossa vida. Não somos nós, não são mais nossos instintos que nos governam, que nos dirigem, mas é o Espírito Santo que pega o volante da nossa vida. Esse é um dos frutos, um fruto importantíssimo. Outro grande fruto que me parece muito oportuno a gente abordar aqui, o Espírito Santo é o amor que flui entre o Pai e o Filho. Esse amor que me impregna me leva a amar. Me leva a amar a Deus sobre todas as coisas, a um nível de amor e adoração que o mundo não consegue compreender, um desejo de intimidade com Deus, porque esse Deus tem um sentido novo para mim. Jesus é o sentido da minha vida, passa a ser o Senhor da minha vida, então o amor a Deus sobre todas as coisas, mas esse amor começa a transbordar também no meu relacionamento para com os meus irmãos. Então o Espírito Santo nos dá uma capacidade efetiva e renovada de nos reconciliarmos com os desafetos. O Espírito Santo nos dá uma capacidade de articular a comunhão entre pessoas. E como a igreja precisa de comunhão, irmãos. Como a igreja de hoje precisa de unidade. O Espírito Santo é o artífice da comunhão por excelência. Caminhar em unidade, em comunhão com os nossos irmãos, onde nós chegarmos, nós sermos construtores de comunhão, construtores de unidade, não é? O Espírito Santo, que é o amor também, olha que coisa linda, renova em nós o amor pela Mãe Igreja. Que coisa maravilhosa.
Nós, católicos, precisamos renovar o nosso amor pela Mãe Igreja. Um dos títulos mais bonitos que um Papa deu à Igreja foi aquele que o Papa João XXIII deu à Igreja numa encíclica sua chamada Mater et Magistra, ou seja, Igreja, Mãe e Mestra. A Igreja é mestra porque ela puxa a nossa orelha para nos educar quando as coisas não vão bem. Mas a Igreja é mãe acolhedora. A Igreja está de braços abertos para nos acolher. Eu acredito que nós, católicos, precisamos renovar o nosso amor pela nossa Igreja, pela nossa Mãe Igreja. O batismo no Espírito Santo tem como fruto esse amor renovado pela Mãe Igreja, um amor renovado e sublime por Maria Santíssima. Maria sempre está em todos os cenáculos. Eu sou devotíssimo de um título mariano, Joels, que se chama Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Eu sou apaixonado por esse título de Nossa Senhora. Ela é medianeira. Em outras palavras, todas as graças passam por intermédio dela. Não porque ela tenha esse mérito por sua própria conta, mas porque Jesus deu a ela essa dignidade, esse mérito. Ela é medianeira, ela faz a mediação entre nós e a Santíssima Trindade. Todas as graças que nos vêm do céu, então, passam pelas mãos de Maria. O batismo no Espírito Santo é uma graça que nos vem pela poderosa intercessão de Maria. Então, o batismo no Espírito Santo imediatamente nos lança a um amor renovado por Nossa Senhora. Agora, um último fruto que eu gostaria de abordar aqui, dentre tantos que a gente poderia abordar a noite toda. O batismo no Espírito Santo nos projeta a um novo nível de missionariedade. O Espírito Santo, ele nos deixa, no melhor sentido da expressão, inquietos. Então eu começo a ter um ardor renovado por evangelizar um mundo que precisa tanto de evangelização. Ele me impulsiona a ir ao encontro do outro, que o meu cansaço a outros descanse, não é? Então, o batismo no Espírito Santo, de maneira nenhuma é para nos colocar só de braço para cima, não é? E dizendo glória a Deus, aleluia. O batismo no Espírito Santo nos leva a colocar a mão na massa. A mão na massa em evangelização, a mão na massa em promoção humana, a mão na massa em ir ao encontro dos pobres, como nos pede o Papa Francisco, não é? A mão na massa em construir a comunhão na igreja, a mão na massa em ajudar o nosso pároco nos trabalhos paroquiais, nos trabalhos do altar e tudo aquilo que a Santa Igreja precisa, a mão na massa para sermos colaboradores dos nossos bispos, a mão na massa para colocarmos o carro na rua em evangelização. O Espírito Santo, então, nos inquieta, é um ardor que nos projeta para frente. Esses são alguns frutos que a gente poderia elencar aqui, dentre outros tantos que nós temos a falar, né? Maravilha, Vinícius. Os irmãos estão aqui interagindo, né, conosco, colocando aqui as suas considerações. A Maria Valadão diz assim, Vinícius, verdade, precisamos muito do Espírito Santo para caminharmos na igreja com mais amor. A Maria Antônia Macedo diz, fala um texto bíblico, que eu vos mandarei o prometido de meu Pai, entretanto permaneçam na cidade até que sejam revestidos da força do alto. A Solange diz, uma vez que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês já não estão mais sob o domínio dos instintos egoístas, mas sobre o Espírito. Ela traz aqui um texto bíblico de Romanos 8, 9. Não é? E tantos irmãos que estão interagindo, dizendo é verdade, que coisa boa, que coisa importante, louvado seja Deus.
Vinícius, muito oportuno isso que você trouxe em relação ao amor à igreja. Isso sempre me chamou a atenção. O batismo no Espírito Santo nos faz amar a igreja e não condenar a igreja, criticar a igreja, mas rezar pela igreja. E como isso é importante nos nossos dias, não é estar junto com o nosso pároco, não é ele concordando ou não com a nossa espiritualidade, é o nosso pai. A gente deve estar ali com ele, junto com ele, o amando. Eu tive a oportunidade essa semana de dirigir umas palavras ao meu pároco no domingo. E a gente percebe a alegria de ver o padre, ver o membro das pastorais, dos movimentos ali, inseridos na dinâmica da comunidade. Como isso é bonito, não é? Da gente poder ter amizade com os nossos bispos, e não só amizade, mas rezar por eles, caminhar junto com eles, fazer comunhão. Eu lembro que no período que estive em coordenação, tantas coisas a gente precisou partilhar com Dom Luciano, e sempre ele muito solícito, ainda que fosse para corrigir, era com amor pastoral, sempre com esse zelo, como está a família, como está o grupo, como está o padre lá da tua paróquia. Então, essa importância que nós, uma vez que fazendo essa experiência, precisamos ter de amar os sucessores dos apóstolos, o Papa Francisco, os nossos bispos e caminhar junto, sabe? A igreja tem falado isso aí de uma experiência de sinodalidade, né, que para nós a gente chama de ministerialidade orgânica, mas é tudo a mesma coisa, é comunhão, né? Em tudo o batismo no Espírito Santo gera em nós esse desejo de fazer comunhão. E eu achei muito oportuno, porque isso foi algo que me chamou sempre muito a atenção desses frutos. Igreja. Sempre com a igreja, nunca contra a igreja. Exatamente, meu irmão. Como é importante a gente retomar não só o conceito, mas a prática efetiva dessa unidade da igreja, tendo em vista que quando nós jogamos pedra na igreja, nós estamos jogando pedra na nossa própria mãe. É uma expressão pesada, dura, mas é bem assim no mundo espiritual. Quando eu jogo pedra na igreja, eu estou jogando pedra na minha própria mãe. Em última análise, quando eu jogo pedra na igreja, eu estou jogando pedra em mim mesmo, porque, afinal de contas, quem é a igreja? Cada um de nós, batizados, não é? Santa Teresa de Calcutá, numa determinada entrevista que ela concedeu a uma jornalista, a jornalista perguntou a ela, irmã, o que a senhora acha que deveria ser mudado na igreja? Né? Se a senhora pudesse mudar alguma coisa, o que a senhora mudaria na igreja? Ela olhou para a jornalista e disse assim, eu mudaria a mim mesma. Né? Mudaria a mim mesma. Então, se eu quero uma igreja melhor, se eu quero uma igreja mais coerente com o evangelho que ela prega, então que essa conversão, que essa mudança comece a partir de mim, não é? Que eu seja um católico melhor, um cristão mais coerente com aquilo que eu prego, com aquilo que eu leio da Sagrada Escritura, com aquilo que eu aprendo da doutrina da igreja, e que eu possa realmente, com uma capa, cobrir a nudez de muitos irmãos na igreja. Ainda ontem eu lia um trecho de Gênesis 9, que narra Noé e seus 3 filhos. Né? Um dos filhos, o pai, Noé, bebeu muito vinho, se embriagou e se colocou no meio da tenda nu, totalmente sem roupa. Um dos filhos correu e foi propagar para os seus irmãos que o pai estava nu. Saiu falando, saiu espalhando a má notícia, a vergonha do pai. Os outros 2 irmãos, ao contrário, correram, pegaram uma capa, entraram na tenda de costas para não verem a nudez de seu pai e cobriram a nudez de seu pai com uma capa. Isso é sinodalidade, isso é realmente uma visão de igreja, que a nossa santidade possa cobrir a nudez
de tantos irmãos e irmãs na igreja mais fragilizados. Isso não é encobrir pecado dos outros, não é passar a mão na cabeça do erro dos outros, não. Isso é uma visão sinodal, uma visão mística do corpo de Cristo. Maravilha, nossa, que partilha edificante, Vinícius. Como a gente está tendo a oportunidade de compreender um pouco mais e melhor essa graça de Deus na nossa vida e na vida de toda a igreja. Mas vamos caminhando. Vinícius, me chama a atenção uma expressão do Papa Francisco, que ele chama e convida a todos nós, não é, a compartilhar com a igreja inteira a graça do batismo no Espírito Santo. Eu queria te perguntar, o que isso significa e como fazer isso de maneira concreta, a partir dessa célula fundamental do nosso movimento eclesial, grupo de oração? Sempre foi claro para nós, na renovação carismática, que a experiência do batismo no Espírito Santo não se restringia à renovação carismática. Pentecostes é para toda a igreja. Pentecostes é para toda a humanidade. E isso vai muito além da igreja, não é? Deus quer derramar o Espírito sobre todo ser vivo, já nos diz a profecia de Joel no capítulo 3. Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Quem é destinatário, portanto, do Espírito Santo? Todos os homens, todas as mulheres, todos os anciãos, todas as crianças, todos somos destinatários do Espírito Santo. É verdade que nesses primeiros 50 anos de história da renovação carismática católica, o batismo no Espírito Santo muitas vezes ficou circunscrito ao ambiente de renovação carismática católica, porque muitas vezes alguns setores da igreja não nos recepcionavam bem, isso é fato, não é? Muitas vezes não éramos entendidos, compreendidos adequadamente dentro do tecido eclesial. E agora, nesses 50 anos, chegamos a um nível de maturidade tal que o próprio Papa Francisco nos diz e nos dá como presente. Olha, batismo no Espírito Santo é para toda a igreja, não é só para vocês, renovação carismática. Portanto, compartilhem essa graça com os outros. É possível ser batizado no Espírito Santo e permanecer no teu movimento, na tua pastoral, fazendo aquilo que você já fazia. O Papa não quer dizer que toda a igreja agora vai se transformar em renovação carismática católica. Não é isso. Não é isso, em absoluto. O Papa está querendo dizer que cada um no seu afazer, cada um nas suas atividades cotidianas de pastoral, de movimento, pode e deve ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo que acelera, dinamiza a graça de Deus em nossas vidas. Alguém pode até dizer assim, Joelson, mas eu sou batizado sacramentalmente, eu já tenho o Espírito Santo. É verdade, é verdade. Mas Santo Agostinho vai dizer assim, Deus dá o Espírito Santo a quem não tem, para que o tenha. Mas também dá o Espírito Santo a quem já o tem, para que o possua em medida ainda mais abundante. O que ele quis dizer com isso? Somos batizados sacramentalmente, somos templos do Espírito Santo, mas às vezes, irmãos, a chama se torna quase que imperceptível no nosso coração. Quantas coisas vão aterrando a chama no nosso coração, né? Não sei se você já fez essa experiência de jogar areia numa fogueira. O que vai acontecendo? A chama vai diminuindo, a brasa fica ali, continua queimando ali no núcleo, no miolo, mas a labareda já não sobe mais. Isso, não raro, acontece na nossa vida cristã. Somos batizados, mas não chegou ao nível da nossa consciência esse batismo. Não damos vazão ao Espírito Santo. Há como que um tampão em cima do poço que não permite a água subir.
O batismo no Espírito Santo é como que a reativação desse poço, dessa mina d'água, dessa fonte de água. Né? O batismo no Espírito Santo é como que uma erupção de um vulcão. O vulcão estava inativo, tinha calor lá dentro dele, estava inativo. Agora ele entra em erupção e joga para o alto aquilo que estava represado, que estava embarreirado na nossa vida. Então, o batismo no Espírito Santo não é um oitavo sacramento. Claro que não. O batismo no Espírito Santo é a reativação da graça batismal, da graça crismal, né? Também da graça matrimonial, também da graça da ordem para aqueles que são ministros ordenados, e daí por diante, sacramentos de caráter, não é? Então, é importante a gente colocar isso, Joelson, porque muitas pessoas podem achar assim, a renovação inventou um oitavo sacramento. Sim. Não, muito pelo contrário. É uma experiência distinta da graça sacramental, mas ao mesmo tempo toca a graça sacramental e a coloca em atividade. Nesse sentido, o Catecismo da Igreja Católica vai falar de graça habitual, que é aquela graça que a gente recebe por Sim. força dos sacramentos, e vai falar de graças atuais. O que é isso? A intervenção divina na nossa história que toca a graça habitual e a acelera, a coloca de novo em atividade. Essa graça atual nós poderíamos chamar de batismo no Espírito Santo. E aí, precisamente, no ano de 2014, no primeiro encontro do Papa Francisco com lideranças da RCC no Estádio Olímpico de Roma, eu tive a graça de estar nesse encontro. Ele disse pela primeira vez, então, partilhem com toda a igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Toda a igreja tem o direito de saber e reconhecer que Pentecostes é hoje, é aqui e agora. O Espírito Santo quer agir na vida de todos os católicos, o Espírito Santo quer agir na vida de todos os cristãos. Então, o Papa nos deu uma verdadeira missão, colocou uma verdadeira missão na nossa mão. Até então, nós propagávamos o batismo do Espírito Santo dentro das muralhas, vamos dizer assim, da renovação carismática católica. E agora o Papa fala, não, vão para fora das muralhas. Vocês não queiram fazer com que todos venham para a renovação carismática, mas queiram levar essa graça que é constitutiva da igreja. A igreja se tornou pública onde? Em Pentecostes. É uma graça constitutiva da igreja. Então, partilhem, relembrem a igreja que ela se tornou pública em Pentecostes. Que grande missão é essa? Uma missão arrojada, audaciosa. Verdade, Vinícius, porque nós temos aí os nossos grupos de oração, não é que são... Você também usa essa expressão, que eu também acho muito oportuna, que os nossos grupos de oração são cenáculos de Jerusalém dos dias atuais. Portanto, como que os nossos cenáculos de Jerusalém dos dias atuais, nossos grupos de oração, podem ser fiéis à identidade, uma vez que dentro do tripé, lá do módulo básico, a gente aprende lá na primeira apostila, que o DNA da renovação carismática é a vivência do batismo no Espírito, a prática dos carismas e a vida em comunidade. Como que a gente pode ser fiel a essa identidade? Essa é uma excelente pergunta. Não raro a gente corre o risco de se distrair na nossa identidade. Às vezes, até nos afazeres de casa, a gente tem a intenção de fazer alguma coisa, mas no meio do caminho se distrai com outra, e quando percebe, já está fazendo outra coisa fora daquela meta inicial. Não é assim que acontece? Então, a distração é algo inerente ao ser humano. Isso acontece também com todo e qualquer organismo eclesial. Deus, quando fez surgir a renovação carismática no seio da igreja, ele tinha um projeto, um sonho, uma meta a alcançar. E para isso ele nos deu uma identidade bem definida. Quando eu fujo
dessa meta, desse foco, que é cumprir a vontade de Deus, o sonho de Deus, então eu me desvio da identidade. Qual é a meta do Senhor quando ele criou, do nada, trouxe à existência a renovação carismática? Que os homens e mulheres do século XX, do século XXI e daqui por diante pudessem fazer uma releitura de Pentecostes. Que os homens pudessem experimentar a graça de Pentecostes tal qual aqueles homens e mulheres da igreja primitiva experimentaram. Essa é a centralidade da nossa identidade enquanto renovação carismática católica. Levar as pessoas à experiência do genuíno batismo no Espírito Santo. E tudo aquilo que orbita essa centralidade. O que prepara o nosso coração? Nós já falamos aqui um pouquinho, numa outra pergunta que você me fez, mas o que são notas características da nossa identidade? Um povo que está no cenáculo, esperando, com fé expectante, a experiência do batismo no Espírito Santo, é um povo que louva a Deus. Um povo que louva a Deus. Não existe maneira melhor de tocar o coração de Deus senão aquela em que nós reconhecemos quem Ele é. No louvor, nós reconhecemos quem Deus é. Nós começamos a dar elogios ao Senhor. Começamos a reconhecer quem Ele é para nós na nossa vida. Louva-se a Deus muito mais pelo que Ele é do que por aquilo que Ele faz em nosso favor. Então, o louvor é uma nota constitutiva da nossa identidade. Nos prepara para receber o batismo no Espírito Santo. Né? A palavra de Deus pregada querigmaticamente no poder do Espírito, aquela pregação acompanhada de sinais, de prodígios, de milagres, aquela pregação como os discípulos de Emaús falaram, conforme ele falava, nosso coração ardia. Essa é a pregação no Espírito, a pregação acompanhada de poder e de sinais. Isso deve acontecer no grupo de oração. A prática dos carismas, veja, não é nada forçoso. Os dons são inseparáveis do doador. Onde o Espírito Santo se manifesta, naturalmente os dons acompanham. Os sinais visíveis aos homens acompanham. Né? Deus passa e deixa um rastro da sua graça. Não há como Deus passar e não deixar um rastro da sua graça. Tem gente que fala, esse povo da renovação carismática tem uma fé infantil, acredita em cura física, um Deus milagreiro, etc. e tal. Meu irmão, minha irmã, Jesus passava em Jerusalém e só das pessoas tocarem nas vestes dele com fé, elas eram curadas. Hoje, o Senhor não pode realizar a mesma coisa que ele fazia há 2000 anos atrás? Ou nós acreditamos que ele é Deus, ou então vamos todos para casa? Não é? É importante que a gente entenda que o Espírito continua agindo, age poderosamente através dos carismas, e derrama carismas não só sobre a renovação carismática, derrama carismas sobre toda a igreja. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, documento conciliar, vai falar isso. Deus não dota a igreja só de dons hierárquicos, se referindo naturalmente à constituição hierárquica da igreja, não é? Mas se referindo ao sacramento da ordem, dentre outras coisas, mas dota também de diversos dons carismáticos para o bem do povo de Deus. Vai lá, Lumen Gentium número 4, Lumen Gentium número 12, está escrito isso. Não é? Então, o Espírito, quando vem, ele derrama carismas, e os carismas são suscitados nos grupos de oração. Não é? Quando o batismo no Espírito genuíno acontece e as pessoas são impactadas pelo amor de Deus, são preenchidas, impregnadas pelo amor de Deus, a consequência disso, uma vivência fraterna,
uma comunhão fraterna, irmãos que se amam, que se abraçam, que se respeitam mutuamente, que se consideram, que se ajudam mutuamente, e daí por diante. Então, o grupo de oração, ele precisa ser, de fato, fiel ao sonho de Deus para a renovação. Quando Deus pensou em grupo de oração, em que ele pensou? Pensou em cenáculos, onde as pessoas fossem acolhidas e fossem batizadas no Espírito Santo. Assim como aconteceu no primeiro cenáculo lá em Jerusalém. A Escritura diz que os discípulos se reuniram em torno de Maria e das santas mulheres e aguardaram com fé expectante o cumprimento da promessa segundo a ordem de Jesus. O grupo de oração hoje não é outra coisa senão isso. Aguardamos, juntamente com Maria, o cumprimento da promessa do Pai. E como aguardamos? Em atitude passiva? De braços e coração fechado? Não. Aguardamos louvando a Deus. Senhor, nós te louvamos porque tu és bondoso, és misericordioso e vais cumprir a tua promessa. Nos abrimos diante de Deus. Deus, então, realiza sempre a sua graça. Porque, repito aqui, Deus quer sempre derramar o Espírito Santo sobre todos os homens, sobre todas as mulheres. Nesse sentido, o grupo de oração precisa sempre ser fiel em torno dessa centralidade. Se quiser enfeitar o pavão, se quiser criar penduricalhos, vai se perder pelo caminho, porque nós fomos constituídos para isso. Me faz lembrar aqui, Vinícius, é algo que também a gente vê no módulo básico, não é? Que o grupo de oração é o lugar da expectativa e do cumprimento da promessa. E justamente esse aguardado cumprimento, mas numa feliz espera desse cumprimento que acontece. Toda vez que a gente diz vem, né, diz a beata Helena Guerra, o Espírito Santo, ele vem. É muito bonito e oportuno isso. Vinícius, uma última pergunta, eu não poderia deixar de fazê-la, e quero dizer aqui aos irmãos, não é que tudo isso que a gente está partilhando está também no nosso livro desse triênio, né, que foi escrito aqui pelo nosso irmão Vinícius. Eu te constituí sentinela na casa de Israel, não é? Resgatando, guardando e propagando a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Vinícius, o que esses três verbos podem nos ajudar para manter a chama acesa? Resgatar, guardar e propagar a identidade da RCC. Quando eu fui eleito para a coordenação nacional em setembro do ano passado, eu me coloquei em oração para perguntar a Deus aquilo que ele queria para esse tempo de missão, para esse tempo de coordenação. E o Senhor, então, me recordou esses três verbos que não são nenhuma novidade, porque nós trabalhamos esses três verbos aqui no Rio de Janeiro também, por ocasião da minha coordenação estadual. De alguma forma, a gente trabalhou esses três verbos, e quando Deus me recordou isso, eu até resisti num primeiro momento. Ah, Senhor, mas isso eu já trabalhei no Rio de Janeiro, eu sinto que tem que ser uma coisa nova, não é? Aquela coisa da novidade. O Senhor foi muito contundente ao falar comigo, porque Deus fala conosco, viu, irmãos? Deus não é um sujeito passivo, Deus se comunica com os seus. Ele disse assim: o que eu coloco no coração do meu servo não é para um tempo de coordenação, é para a vida inteira. Então, a inspiração que ele havia colocado de maneira inicial, por ocasião da coordenação estadual, agora ele queria levar a uma abrangência maior em nível nacional. Então, eu entendi que Deus queria trabalhar esses três verbos ao longo desses 3 anos sob a minha coordenação. Não é pedagogicamente um verbo a cada ano. Resgatar em 2020, guardar em 2021 e propagar a identidade da RCC em 2022. Agora, não num sentido autorreferencial. Vamos resgatar para nós mesmos. Vamos guardar para nós mesmos. Vamos propagar para nós mesmos. Não. Para que o mundo seja batizado no Espírito Santo.
E aí, qual é o sentido dos três verbos? Resgatar. O próprio verbo já fala por si mesmo, né? Resgatar é retomar, não é? É recuperar algo que talvez tenha se perdido, tenha ficado pela beira do caminho. Nesse sentido, a RCC Brasil é convidada a olhar para trás e ver aquilo no qual ela talvez tenha se desviado, onde os grupos de oração talvez tenham se desviado, perdido a rota, parar, voltar e retomar o caminho. Né? Então, resgatar fica muito claro para nós aquela frase, aquela passagem de Apocalipse 2. Né? Tenho algo contra ti, que arrefeceste no teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras, ou retorna ao primeiro amor. Então, resgatar aqueles valores essenciais da nossa identidade, que ao longo desses 50 anos, naturalmente, algumas coisas foram ficando à beira do caminho. Nós estamos trabalhando esse verbo no ano de 2020. Você pode até se perguntar assim, mas Vinícius, como é que vocês estão trabalhando esse verbo num isolamento social, quando os grupos de oração não estão nem podendo se reunir presencialmente? Irmãos, o que aparentemente é um problema, eu vejo como oportunidade. Mais do que nunca, nós estamos sendo compelidos, né? Nós estamos sendo atraídos a resgatar a nossa identidade a partir da nossa vida pessoal. Deus está nos dando tempo para a gente voltar à leitura da palavra. Deus está nos dando tempo para a gente retomar a vida de oração pessoal. Deus está nos dando tempo da gente voltar a ligar para os irmãos numa atitude de pastoreio efetivo. Deus está nos dando tempo de ajudar as pessoas ao nosso redor que talvez estejam desempregadas e, enfim, com diversas situações difíceis na sua vida. Então, Deus está nos dando tempo de resgatar, talvez não em nível de grupo de oração, mas também alguns grupos de oração estão se reunindo pelo Zoom, pelo StreamYard, pelo Google Meeting e daí por diante. Eu, inclusive, quero aqui abrir um parêntese para encorajar os grupos de oração a se reunirem virtualmente, seja pelo Zoom, pelo StreamYard, pelo Google Meeting, pelo Teams e daí por diante. Graças a Deus, hoje nós temos tecnologias para isso. Né? É inconcebível um grupo de oração ficar parado 5 meses. Né? Eu tenho encorajado grupos inteiros a voltarem a se reunir. As ovelhas precisam ser pastoreadas, precisam ser alimentadas, porque senão elas correm o risco de ficarem à beira do caminho. 5, 6 meses é o suficiente para que as ovelhas fiquem à beira do caminho, atrofiem espiritualmente. Né? E aí, no ano de 2021, vamos trabalhar o verbo guardar. Para guardar, nós precisamos o quê? Aprofundar o conceito. Precisamos mergulhar mais ainda no que significa o batismo no Espírito Santo. Precisamos nos formar mais e melhor a respeito do que significa essa experiência. Então, será um ano fortemente formativo, um ano para mergulharmos em águas mais profundas, guardarmos o conceito e trazermos esse conceito para a nossa vida. Arrumar a casa. Guardar significa arrumar, endireitar as coisas, né? E aí sim, 2022, propagar. Em bom português, colocar o carro na rua, não é? Partilhar com a igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Um novo patamar de missionariedade. O grupo de oração não pode ficar circunscrito às 4 paredes do templo ou do salão paroquial. Ele precisa compartilhar com todos a graça do batismo no Espírito Santo. Deus há de nos instruir. Alguns vão partilhar com quem é viciado em drogas, outros vão partilhar com quem está no mundo da prostituição, outros vão partilhar com seus próprios familiares. Enfim, Deus há
de nos inspirar. O importante é nós anunciarmos Jesus, fazer Jesus acontecer na vida das pessoas, levar as pessoas à experiência do batismo no Espírito Santo. É como André disse a seu irmão Simão, né? Passou uma tarde inteira na casa de Jesus e depois ele saiu alegremente da casa de Jesus e disse, gritando para Simão, Simão, encontramos o Messias, vem cá que eu vou te apresentar ele. Isso está lá em João 1,42, né? Então, apresentou o seu irmão Simão a Jesus, e Jesus, quando fitou os olhos em Simão, disse, doravante, tu não te chamarás mais Simão, te chamarás Pedro, não é? Cefas, pedra. Não é? Então, André foi instrumento de Deus para evangelizar Simão, aquele que se tornaria o primeiro papa da igreja. Olha como as coisas são, né? Às vezes a gente evangeliza alguém e não sabe nem os planos de Deus para aquela pessoa. Verdade. Louvado seja Deus por isso. Então vamos colocar o carro na rua, não só em 2022, mas já agora. Né? Pedagogicamente, estamos trabalhando esses 3 verbos, 2020, 2021 e 2022. Mas eles são dinâmicos. Né? Os 3 verbos acontecem ao mesmo tempo, e não pode ser diferente disso. Vinícius, uma coisa que me chama a atenção, e a gente já conclui esse momento, é a impressão que eu tenho, né, conversando com alguns padres, né, ouvindo algumas palestras, é que quando esse período, né, da pandemia, do isolamento, ele passar, a minha visão pode estar até errada, mas é uma visão positiva e de fé, que haverá um grande retorno das pessoas com fome e sede de Deus, para as santas missas, para os grupos de oração, para as nossas paróquias. Essa é a impressão que eu tenho, sabe? De que nós vamos ter novas pessoas nas nossas comunidades e igrejas. E aí, o nosso bispo, Dom Gilson, falando aos padres, disse isso, que é necessário que os padres preparem as comunidades para acolher bem todo esse povo que vai retornar para as nossas comunidades. Alguns feridos, outros machucados, mas vão voltar. E nesse contexto aí está inserido também os nossos grupos de oração, porque esse povo que volta precisa encontrar um espaço caudaloso, caloroso, de expectativa e de cumprimento da promessa, sendo aquilo que ele foi chamado a ser, grupo de oração, justamente como você trazia aqui para nós. Eu tenho essa impressão, sabe? Quando esse tempo de provação passar, uma grande e poderosa derramamento da graça de Deus, de evangelização, de missionariedade, como você traz aqui no livro para nós, irá acontecer na renovação e também na esfera de toda a igreja. Amém. Eu também acredito nisso, eu creio firmemente nisso. Os campos estão brancos e prontos para a colheita, não é? Então, nós haveremos de colher muito trigo, muita gente que estava perdida à beira do caminho, mas aí se apresenta diante de nós um grande desafio. As nossas redes estão bem costuradas para reter esses peixes. As redes, nossos grupos de oração estão bem costuradas para reterem esses peixes. No Conselho Nacional nós temos refletido muito sobre isso. Né? Abre-se diante de nós uma grande oportunidade, mas também um grande desafio, não é? Termos redes robustas para aguentar o peso dessa quantidade de peixes. A gente se lembra daquela pesca milagrosa, né? Pescaram 153 peixes e as redes já se lhes rompiam. Nossas redes não podem se romper diante dessa pesca abundante que está para acontecer na igreja. Então, os grupos de oração precisam ser lugares, espaços calorosos de amor de Deus, espaços calorosos de acolhida, espaços onde as pessoas possam realmente comer da palavra de Deus no poder do Espírito, espaço onde as pessoas possam fazer uma experiência de encontro pessoal com Deus e de efetivo batismo no Espírito Santo.
Grupo de oração não é um lugar para encontrar amigos, simplesmente. Não é um lugar social, onde a gente encontra pessoas queridas e tal. Claro, também isso, a gente encontra irmãos queridos, mas eu vou ao grupo de oração para me encontrar com o Senhor. Eu vou ao grupo de oração para ser batizado no Espírito Santo. E nossos grupos precisam estar realmente preparados para isso. Além disso, nós temos outros desafios, né, Joelson? Porque se de um lado as pessoas que foram evangelizadas virtualmente nesse período de pandemia vão voltar para a igreja com sede e com fome da palavra de Deus, de outro lado, aquelas que já eram ovelhas, às Verdade. vezes estão acomodadas, né? Eu tenho relatos de paróquias que não estão chegando nem ao limite de 30% que é permitido para as Sim. missas. Né? Aqui na minha arquidiocese, o limite é de 30% de lotação das missas. E os padres acharam que a demanda seria gigantesca, que ia dar até briga de pessoas querendo entrar na igreja, e, no entanto, tem sobrado espaço. Será que nós, católicos, nos acostumamos com missa online? Será que nós, católicos, vamos nos acostumar com grupos de oração online? Né? Eu até digo de antemão, a orientação da RCC Brasil é que, assim que acabar essa pandemia, gente, se não vai acabar, a gente vai diminuir drasticamente o número de grupos de oração online, porque as pessoas precisam ir para a casa de Deus, as pessoas precisam ir para um encontro entre irmãos. Nada, nenhuma tecnologia jamais vai substituir um encontro entre pessoas que se amam. Não é? Então, abre-se diante de nós um grande desafio, resgatar essas ovelhas que ficaram meio que atrofiadas espiritualmente, já não estão conseguindo mais se mover, já saiu da agenda delas ir à igreja. Isso é muito grave, isso é muito sério. É um desafio que se apresenta para a igreja como um todo nesse pós-pandemia. Maravilha, Vinícius, nós chegamos aqui ao finalzinho da nossa live, passamos um pouquinho, mas foi tão bom essa partilha, tão edificante. Queremos então agradecer a você de maneira particular por tudo aqui, por todo o bem que você está fazendo nesse tempo na presidência do Conselho Nacional, mas também pela sua amizade, pelos seus conselhos, pelas suas orientações. E eu quero fazer aqui uma fala de algo que uma vez você falou em um dos encontros nossos. Existem pessoas que levam Deus a sério e existem pessoas que não levam Deus a sério. Então, eu quero louvar a Deus porque você, isso não é confete, não é nada disso, né? Mas você é uma pessoa que leva Deus a sério e ajuda a gente também a querer seguir a Deus dessa maneira, com coerência, com santidade, voltando o olhar para a nossa casa, para a nossa família. Então, Deus seja louvado pelo seu pastoreio. É muito bom poder estar sob o seu pastoreio nesse tempo. Né? Você pode contar com as nossas orações, de todos os irmãos que estão aqui participando desses momentos de live e também com a nossa amizade. E quero também pedir a você que faça suas considerações finais e conduza o momento de oração final, já encerrando esse momento, por favor. Eu quero encorajar aqueles que nos acompanham a manter viva a chama da fé e da esperança no coração. Não é? A gente olha para um lado e para o outro, a gente só vê problema, dificuldade, tristeza, luto, não é? Ausência de perspectiva de algo melhor nesse cenário de pandemia, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter uma visão que vai além disso, não é? Uma visão segundo Deus. É preciso, então, mergulhar no coração de Deus para ter uma visão espiritual das coisas, uma visão positiva, uma visão de esperança segundo Deus. Não uma forçação de barra, uma alienação espiritual, não. Uma visão segundo.
Joelson provavelmente já me escutou falando sobre isso, mas eu sou fã, vamos dizer assim, do profeta Eliseu. Não é? O exército inimigo estava vindo contra Eliseu e o servo de Eliseu falou: estamos perdidos, Senhor. Olha o tamanho do exército deles, eles querem matar o Senhor, profeta. E o profeta disse: rapaz, por que você está preocupado? Olha, você não está vendo? Os que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com ele. É que Eliseu estava tendo visão espiritual, cavalos angelicais, anjos com a espada desembainhada para lutar contra aquele exército inimigo. E no final, aquele exército caiu em confusão, começou a lutar contra si mesmo e Eliseu não foi atingido. Eliseu orou para que aquele servo também tivesse visão espiritual. Nessa noite eu quero humildemente orar para que todos nós restabeleçamos a visão espiritual, a visão segundo Deus, a visão segundo a fé, a visão de esperança, a visão de alegria no que está por vir. Aconteça o que acontecer, Deus está conosco. Não cochila o guarda de Israel. Senhor, nessa noite nós queremos pedir para todos nós essa visão espiritual renovada que nos impulsiona para frente, essa visão de fé, de esperança, de caridade, essa visão de construir um mundo novo, Senhor, essa visão de alegria, de nos guardarmos expectantes na tua volta, Senhor, na tua segunda vinda, Senhor. Enquanto isso, nós estamos aqui evangelizando, estamos aqui propagando o teu nome com alegria, com fé, na certeza de que está conosco o Santo de Israel. Bendito e louvado seja, Senhor, porque estás nos concedendo essa visão espiritual nessa noite, estás nos concedendo essa visão de esperança. Quero orar especificamente agora para irmãos que estão enlutados, porque perderam recentemente familiares, até mesmo por Covid-19. Meu irmão, Deus está renovando a tua esperança, Deus está restabelecendo a tua alegria interior. Você não vai dar gargalhadas, mas aquela alegria interior que nada nem ninguém pode roubar está sendo restabelecida na tua vida. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por essa alegria do céu, essa alegria espiritual, que aconteça o que acontecer, nada pode nos roubar. Amém. E queremos encerrar realmente honrando aquela que está conosco no cenáculo e que é medianeira de todas as graças, nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinícius, muito obrigado. Um abraço virtual para você, para a Tânia e para o Miguel. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau, tchau, meus irmãos. Tchau, tchau.